Ultimamente eu tenho usado o meu Instagram para apontar alguns perigos que eu tenho observado na igreja contemporânea, porém agora eu me sinto na necessidade de falar sobre algo extremamente perigoso, algo que pode te destruir, pode condenar a sua alma. Bom, esse algo perigoso é o pecado. Esse é um assunto pouco falado nas igrejas, né? É um assunto que é deixado de lado, só que ao mesmo tempo é extremamente importante falar sobre isso. É extremamente importante entendermos quais são os perigos do pecado e como combatê-lo. Há pessoas por aí que acreditam que não têm pecado, que não são pecadoras. Elas pensam assim: bom, eu sou uma boa pessoa, eu gosto de ajudar, né? Eu nunca roubo, eu nunca matei ninguém, né? Eu não faço mal, portanto eu não sou um pecador. Sim, tem pessoas que acreditam nisso. Só que a palavra de Deus é muito bem clara quando ela diz: todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas como que eu vou ter consciência de que eu sou um pecador? Bom, aí está a importância de você ler as Escrituras, meditar na palavra de Deus. Uma pessoa que não lê e não medita na palavra, ela jamais terá consciência dos seus próprios pecados. Ela não enxergará o pecado em si e não enxergará também a necessidade de um redentor, de alguém que venha justificá-la. Portanto, quando a palavra diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é importante entender que essa luz das Escrituras, ela além de iluminar o caminho, ela ilumina o meu próprio eu. Eu consigo enxergar quem de fato eu sou. Talvez um dia você tenha pensado: bom, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa generosa, eu sou uma pessoa da paz e sou paciente. Mas quando a palavra de Deus ilumina o seu coração, você finalmente chega na conclusão: eu acho que eu não sou tão bom assim. Eu acho que eu não sou tão santo assim. Parece que eu não sou tão justo do jeito que eu achava que eu era. A palavra de Deus faz questão de mostrar o quanto o homem é sujo. Portanto, você só terá consciência de seus pecados quando você finalmente meditar na palavra de Deus. Há pessoas que acreditam que as suas obras podem trazer a salvação, podem trazer a justificação. Elas dizem: não, eu pratico boas obras, eu posso até ser pecador, mas eu ajudo quando eu posso, eu ando num caminho reto, eu não sou uma pessoa má. Portanto, Deus está vendo, Deus conhece meu coração é bom, né? Então Deus sabe que, apesar dos meus pecados, eu sou uma boa pessoa, jamais serei condenado, eu mereço a salvação. Tem pessoas que acreditam isso, quando na verdade a Bíblia está dizendo outra coisa que não tem nada a ver com isso. A Bíblia vai dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não vem do homem, na verdade é um dom de Deus. Portanto, não depende dos seus esforços. Não é a sua bondade, a sua santidade ou qualquer outra coisa que venha de si mesmo que possa te trazer a justificação de forma alguma. Portanto, em primeiro lugar, é importante você entender algumas coisas. Você não é tão santo do jeito que você acha. Você é um pecador. E você não pode se auto-justificar. Você precisa de Cristo para isso. Agora, quando acontece uma regeneração, né? Quando Deus transforma o homem, a Bíblia vai dizer que essa pessoa nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que acontece a partir dali? O homem que antes amava o pecado e se deleitava no pecado, agora passa a abominar o pecado. É isso que acontece. Isso não significa que você deixará de ser um pecador, porque enquanto estivermos nesse corpo de pecado, infelizmente haverá pecados. Só que veja bem, há uma grande diferença entre uma pessoa regenerada e uma não regenerada. Uma vez Charles Spurgeon, ele ilustrou essa situação da seguinte forma: uma ovelha pode até tropeçar e cair numa poça de lama, só que logo em seguida ela se levanta e vai embora. Ela não fica ali. Por outro lado, um porco, quando vê uma poça da lama, ele se joga. E ali ele fica, porque ele ama aquilo, ele gosta daquilo. Ele não vai sair de jeito nenhum, né? Ele está em seu habitat natural. Da mesma maneira, uma pessoa regenerada, ela pode até tropeçar na lama do pecado, mas logo em seguida ela se levanta e vai embora. Ela sabe que ali não é o lugar dela. Ela não tem um amor, ela não se deleita no pecado. Ela sabe que aquilo não pertence mais a ela. Agora, uma pessoa não regenerada, quando vê a lama do pecado, ela se joga. E ali mesmo ela fica, ela ama aquilo, sabe? E ela está em seu habitat natural também. Portanto, uma vez que você foi regenerado e transformado por Cristo,
você deve tomar muito cuidado com o pecado. Você trava uma luta contra o pecado e está constantemente lutando contra ele. Por isso que Paulo, em Efésios 6, vai apresentar uma armadura para o cristão, para ele poder se preparar. Ele vai dizer o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É isso que Paulo vai dizer, que é necessário nós nos prepararmos para travar essa luta e vencer ela. Só que é importante destacar que você nunca vencerá essa luta sozinho. Não tente lutar contra o pecado usando a sua própria força, a sua própria inteligência, suas estratégias. Já adianto que vai dar errado. Para vencer o pecado, você precisa da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O salmista ele diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele também diz, faz uma pergunta: como pode um jovem manter pura a sua vida? Como um jovem pode andar em santidade? E a resposta que ele dá é: observando a palavra de Deus. Na luta contra o pecado, você precisa manejar bem a palavra de Deus. Você precisa guardá-la em seu coração. Porque foi isso que Jesus fez quando o diabo veio para tentá-lo no deserto. Jesus usou a própria palavra de Deus. Portanto, meus queridos, é importante destacar que Deus abomina o pecado. Ele quer que você viva uma vida santa. Ele quer que você renuncie a si mesmo, que você carregue a sua cruz e siga Ele. Mas, para que isso aconteça, você tem que parar de acreditar que o pecado é bom. Parar de acreditar que o pecado é benéfico. Porque quando você acredita nisso, você nunca vai conseguir vencer ele. Você tem que mudar a sua mente. Pare de acreditar que o pecado é bom. Existe uma coisa chamada autoindulgência, que é quando eu me perdoo, eu me desculpo. Eu desculpo meus próprios pecados. Veja bem, eu me perdoo. A autoindulgência faz isso. E de alguma forma ou de outra, todos nós somos autoindulgentes em algum momento, em alguma área. Só que isso é péssimo, sabe? Você acaba cometendo algum tipo de pecado e daqui a pouco você logo pensa: mas tá tudo bem, tá tudo certo, já foi. Não normaliza o pecado de jeito nenhum. Sabe o que a autoindulgência diz pra você? Eu sei que é pecado, mas acho que vale a pena, tá tudo bem. Eu sei que Deus desaprova isso, mas eu acho que isso aí é legal, isso vai ser benéfico, vai ser bom. Eu sei que isso é pecado, mas eu vou fazer, mas só dessa vez, porque vai valer a pena. Ou seja, a autoindulgência vem quando você acredita que aquilo está sendo bom, que aquilo está sendo benéfico. Enquanto você não parar de acreditar que o pecado é bom, enquanto você não colocar na sua cabeça que o pecado ele é destrutivo, você jamais vai vencer essa autoindulgência. Você precisa tirar da sua cabeça que o pecado ele pode ser bom porque ele não é. Ele vem até com uma aparência agradável, mas o fim dele é a destruição. Portanto, se você deseja viver uma vida santa na presença de Deus, guarde isso no seu coração. Não normalize o pecado, não aceite o pecado, lute contra o pecado e quando você pecar, peça perdão para Deus, confesse os seus pecados e busque o perdão de Deus, porque o sangue de Cristo ele purifica nós de todo o pecado. A palavra vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, você pode ter vivido uma vida inteira de pecado, mas se você for alcançado pela graça, você é justificado dos seus pecados. Mas isso não te dá autoridade para continuar vivendo em pecado. Isso não é uma carta branca para você continuar vivendo em pecado. Isso não significa que se você continuar pecando, a graça será maior, de jeito nenhum. Se você foi regenerado e alcançado pelo poder da palavra, abandone os seus pecados e busque viver de forma santa, íntegra na presença de Deus. Peça para que Deus transforme o seu coração. Peça força para Deus. Peça para que Deus te dê o entendimento dos seus pecados, consciência de seus pecados. Peça para que Deus traga arrependimento para o seu coração e uma transformação genuína, para que você pare de sentir prazer, pare de amar o pecado, para que você possa abominar o pecado e buscar a justiça. Amém?